Olá, gente, boa noite, tudo bem? Espero aí que hoje a gente faça uma live bem legal. Eu preparei um assunto muito interessante, compartilhei aí com vocês agora há pouco, né, nas nossas veículos de comunicação sobre a live de hoje. Hoje eu vou falar um pouco a respeito de personalidades, pessoas que têm escritas bastante interessantes, que são os empreendedores. Como essa semana a gente falou bastante sobre carreira, né? Então, eu separei hoje como um dia especial para fazer algumas análises, tanto que muitos de vocês me mandaram a escrita e eu pude analisar. Quero aproveitar para agradecer mesmo vocês por terem mandado. Eu consegui analisar algumas. Tive um problema no meu computador hoje, mas já resolvi. E enfim, foi muito legal vocês terem encaminhado. Sugiro que quem não viu ainda dá uma olhadinha no meu stories que eu coloquei as análises das pessoas que me enviaram, né, durante ontem até as 8 da noite e eu fiz algumas análises. Tem mais algumas para fazer que eu vou pôr até o final da noite. Mas vamos lá. O objetivo hoje da nossa conversa aqui é falar um pouco sobre escrita de empreendedores. Tá? Escrita de homens, de mulheres também, mas hoje eu foquei apenas em alguns três aqui, devido ao tempo, que a gente não tem muito tempo para ficar falando. Por mim, eu faria uma masterclass e criar aqui um tempão conversando com vocês. Mas como o Stories aqui do Instagram, o ao vivo, né, nos dá aqui uma live de 40 minutos, então eu deixei algumas para a gente poder aprofundar, senão a gente vai falar tudo da coisa muito superficial. E o meu objetivo aqui hoje é que você veja quais são os traços de sucesso de empreendedores, de pessoas que fizeram grandes feitos na história e que principalmente marcaram a história, ganharam muito dinheiro com isso, porque são características muito importantes para a gente aprender, não é verdade? Porque se deu certo para algumas pessoas, por que será que não pode dar para nós, né? E isso sempre é algo que nos chama atenção. Por exemplo, ok, eu quero dar certo na vida, eu quero ter um bom trabalho, eu quero ter uma carreira de sucesso, mas qual que é essa carreira, né? Isso a gente se pergunta sempre. Será que, por exemplo, eles que tiveram a chance da vida deles, aí eles estavam no lugar certo, na hora certa, ou não? Será que é algo que eles já tinham desenvolvido, ou nasceram em berço de ouro, né? A gente sempre se pergunta essas coisas, e por isso eu trouxe essas escritas, e também para poder explicar para vocês como funciona. Nessa semana também, vocês podem até depois dar uma olhadinha aqui, tanto nas lives que eu deixei gravada, e aqui no canal do YouTube, que esse vídeo também vai para o YouTube, tem várias dicas sobre como que a gente pode saber sobre a nossa carreira. Além dos traços, tá bom, o que você tem que considerar? Né? Nós falamos sobre vocação, nós falamos sobre temperamento, e hoje, quando a gente vai abordar esse tema dos três maiores empreendedores do mundo, que eu preciso até colocar depois aqui no, no escrito, é que eu não quero parar agora, porque senão me foge a minha linha de raciocínio, é assim, quais são essas características, né, desses três maiores e grandes empreendedores do mundo? Eu tenho uma coisa muito legal para falar para vocês. Vocês vão ficar assim, não acredito. Eu não acredito que isso é verdade. São três homens, tá? Eu vou já começar a dizer o nome deles, quem são. O primeiro, vamos ver se alguém aqui chuta e acerta. É uma pessoa muito conhecida no mundo da informática, né? No mundo dos digitais. E é uma das pessoas mais ricas do mundo e também mais bem-sucedidas, né? Um homem que vocês conhecem muito bem, que se chama Bill Gates, né? O Bill Gates, ele tem um marco na história, ele tem uma coisa muito importante, ele deixou um legado muito grande, né? Ele tem uma fortuna aí de 77, é isso mesmo, o Bill, bilhões de dólares, né? Ele é fundador da Microsoft, não tem nem o que falar que essa pessoa não seria um dos maiores do mundo, e é um homem mais rico, né, do mundo. Com 17 anos, ele simplesmente vendeu o primeiro programa de computador dele, um sistema que era um calendário para a escola, né? Então, depois de um certo tempo, ele ingressou em Harvard, na universidade, e aí ele começou a se dedicar, então, para criar certos programas para as primeiras empresas mundiais de computadores em 1975, né? O primeiro computador comercial da Microsoft foi produzido por uma empresa que se chama Altair Basics.
é hoje considerado como uma das maiores, ele é um dos maiores empreendedores do mundo, né? O Bill Gates, ele ainda hoje, ele dedica uma parte da fortuna dele, como vocês sabem, em pesquisas, cura de doenças e o combate também a certas epidemias, né? O Bill Gates, ele é muito conhecido, né? A gente já sabe, já falamos disso. E quando a gente estuda uma caligrafia, quando a gente estuda a maneira da pessoa escrever, como eu já falei para vocês em outras vezes, é importante que nós possamos observar também, tá? A biografia, porque é da onde essa pessoa veio, o que que ela acredita, qual é a família dela, qual é a crença dela, que país ela mora, né? Porque nós somos seres diferentes e a gente carrega aqui no nosso cérebro tudo que a gente aprendeu desde a hora que nós nascemos. Então, esse é um momento muito importante para quando um grafólogo, para quando, por exemplo, alguém vai fazer uma análise. Você precisa considerar aquela pessoa, o ambiente onde ela nasceu. Não pode passar a falar, ah, não, e analisar conforme a gente. O grafólogo, ele tem que ter bastante cuidado para ele não se misturar com as coisas, com a maneira dele de ver o mundo, e por isso que um profissional necessita estar sempre fazendo um trabalho, inclusive de autoconhecimento. Porque se você sabe as suas características, você não vai olhar o outro e achar que o outro tinha que ser aquilo ou a outra coisa. Então, é importante a gente olhar a bio, tá? Hoje a nossa live, ela é direcionada para a gente falar um pouco da bio, mas tá mais vinculada aos traços. É por isso que vai ser alguma coisa um pouco mais breve, né? Não vou ficar falando aqui igual uma matraca. Eu trouxe o meu computador aqui para poder mostrar para vocês as letras que eu separei, porque é difícil, eu fico falando e sem ver a imagem para vocês ficar complicado, né? E eu quero mostrar aqui a letra do Bill Gates. Vocês querem ver? Vamos dar uma olhadinha na letra do Bill Gates? O que que tem aqui que seria interessante vocês saberem sobre o Bill Gates? Porque tá demais. Tem o Bill Gates, depois tem um outro que tem a ver com ele, e não vou falar quem é. Mas é legal que vocês vão saber aqui algumas coisas interessantes. Eu tô abrindo aqui minha tela para vocês assistirem. Dá uma olhada aqui, peraí, que eu vou virar o meu, a minha telinha aqui do celular para vocês poderem entender o que eu estou falando. Peraí, olha só. Ó, essa aqui é a letra do Bill Gates, certo? Então, a gente está aqui com o texto dele e aqui a assinatura dele. Então, o que eu vou falar para vocês, algumas coisas que eu já preparei aqui, né? Já dei umas estudadas antes de a gente entrar na live, para poder explicar um pouco, para vocês entenderem. Então, a gente vê, por exemplo, uma característica, né? Na biologia, a gente sempre observa aquilo que é mais que nos chama mais aos olhos, né? Que nos salta aos olhos. Uma coisa que nos mostra, que nos salta aos olhos assim, que a gente bate o olho é o quê? Nós vemos aqui imediatamente o tamanho da letra, né? Isso chama atenção. Então, a gente vê que é uma escrita um pouco maior, né? Tanto quanto ele assina também é um certo tamanho. Em relação ao texto, é um tamanho meio grande, né? Aqui tem o exemplo da assinatura dele. E aqui mostra o quê? Que ele é uma pessoa, ser um pouco maior, que ele é extrovertido. Lembra que nós falamos essa semana sobre os temperamentos? Então, esse é um dos temperamentos que possivelmente possa ser aí um sanguíneo, né? Porque a gente vê que ele é grande, ele segue aqui em direção aos outros. Lembra também que eu falei essa semana sobre o temperamento sanguíneo, que naturalmente ele gosta de ajudar as coisas, as pessoas e estar disposto, ele hoje ajuda várias entidades para o combate a doenças. Então, a gente vê que naturalmente isso é uma coisa normal dele, né? Ele não tem que se esforçar para estar com os outros, é algo que ele gosta, ele curte, isso faz parte da trajetória dele, né? Ele como pessoa no temperamento. A maneira também como as frases dele acabam indo um pouco mais para cima, tá vendo? Ó, vai subindo, ó, tá vendo? Ó, vai subindo aqui, ó. Tum, tá vendo? Começa a subir. Essas direções da linha ascendente revelam que é sobre ele. Que ele é uma pessoa otimista, que ele tem fé em si mesmo, que ele, diante das dificuldades, ele segue em frente. Então, a gente também vê essa questão da parte da visão da pessoa. E lógico que isso muda, né, gente? Ninguém é otimista 24 horas por dia, né? Outra coisa que tem aqui que nós podemos falar é sobre que o Bill Gates tem um impulso competitivo de não fugir dos riscos por causa disso, né? Ele avança nesse lado aqui direito, ó. Ele segue em frente e avança
E ele não é, não é uma pessoa que tem medo de seguir em frente, muito pelo contrário. A clareza da maneira como ele escreve as palavras bem separadas, a gente consegue ler, a gente vê bastante espaço entre as linhas, espaço entre as palavras. Então, essa maneira, essa organização do manuscrito em relação ao papel nos mostra, tá certo que isso aqui é um papel pequeno, tal, isso aqui a gente teve que fazer porque é o que tinha na internet, né? Se alguém conhecer o Bill Gates, pede para ele fazer uma amostra para mim e me mandar, tá? Mas a gente teve que se virar com o que tínhamos aí disponível nas redes. E tá aqui, por exemplo, essa transcrição de que ele provavelmente gosta de ler, é uma pessoa culta, uma pessoa que sabe respeitar o espaço dos demais, né? Não tem medo, como eu falei para vocês, de seguir em frente. E outra, olha, essa questão de estar as linhas subindo à direita, esse corte do T aqui dele também, que a gente vê que ele avança, tem esse aqui que tem até esse tracinho aqui, tá vendo? Para a direita em ascendente, aqui também tem, ó. É alguém que tem uma pessoa de metas altas, persistente, uma pessoa que não vai desistir diante de coisas difíceis. Inclusive, pegando a gancha aqui do T, né? A gente pode ver que toda vez que ele faz esse traço, eu vou aproximar aqui para vocês verem. Toda vez que ele faz esse traço aqui, ó, né, do T, a gente viu aqui, depois vimos aqui em cima. Esses traços são traços fortes. Em nenhum momento esse cortezinho do T é uma coisa fraca. Então, esses traços mostram que ele é uma pessoa determinada, né? Ele tá realmente determinado para atingir o que ele quer, o objetivo que ele gostaria. As partes dele aqui, quando fala a letra L, tá vendo? Ele faz uma letra L um pouco mais com laços, né? Tanto na letra do Bill Gates aqui, a gente vê esses laços aqui, nesse L. Então, são laços que revelam um sonhador, mas uma pessoa também conectada para a realidade, ó, que tá bem preso na base. Não é só aquela pessoa sonhadora que não vai concretizar, muito pelo contrário, são traços que mostram alguém que vai ser vai ter um sonhar, mas vai atingir, não vai somente ficar sonhando, né? Aqui mostra também uma certa sensibilidade às críticas, e ao se envolver com ele, né, se você ficar amiga dele, por exemplo, do Bill Gates, você tem que escolher um pouco as suas palavras, né, porque, peraí, deixa eu voltar aqui para minha câmera, escolher um pouco as palavras para conversar com ele, porque ele é uma pessoa que pode se ofender, né? Uma vez que nós estamos aí falando de uma pessoa bastante voltada para os demais e preocupada em ajudar os outros, e ele tem uma persistência natural, ele tem um comportamento de ida para o próximo, ele não tem muita facilidade para lidar com críticas, que também é uma das características desse tipo de T aqui. Então, quando se fala sobre crítica, para ele pode ser um pouquinho pesado, né? Então, nunca critique Bill Gates, tá? Se você ficar amigo dele, pega leve. Vamos falar de mais um aqui, então? Vamos ver se vocês vão aqui me acompanhando. Quem que será a próxima pessoa que nós vamos falar? É um dos maiores empreendedores do mundo aí, um homem com bastante sucesso, que se deu muito bem na carreira e que tem a ver com Bill Gates, né? Quem que a gente vai falar? Nada mais, nada menos, né? Que um gigante, uma pessoa que criou algo que nós estamos hoje aqui nos falando justamente por causa dessa pessoa, né? O criador, o co-criador da tecnologia Apple, né? O Steve Jobs. Steve Jobs, uma pessoa que trouxe bastante ganhos, né, para todos nós. Ele tinha uma rixa muito grande com o Bill Gates, né? Vocês sabem, podem assistir aí. A gente tem documentários falando sobre a história dele. E ele foi uma pessoa que influencia hoje, inclusive, a maneira como a gente interage, né? A gente já vê criança no celular, usando, todo mundo quer o iPhone. Então, ele é um homem que foi um grande visionário, um grande empreendedor. A gente já viu alguns traços do Bill Gates e a gente vai ver os traços do Steve Jobs, para ver o que eles têm em comum, né? Quais são as características. E no final a gente vai fazer um apanhado geral do quais são essas características presentes em todos esses três que eu vou apresentar, tá? O Steve Jobs, a gente viu também, não sei se vocês já assistiram a bio dele na internet, que mostra que ele era uma pessoa bastante impaciente, né? Ele não era fofo, ai, que bonzinho, não era. Ele era uma pessoa
que também e a diferença dele é que a mãe dele era adotiva. O Steve Jobs, perdão, o Bill Gates, ele meio que já nasceu numa família mais rica, né? O Steve Jobs, ele teve oportunidade de estudo, sim. Porém, a mãe dele, ele tinha uma mãe adotiva, ele tinha um outro cenário de vida. E uma das coisas que a gente sabe, né, é que ele nutria uma grande rivalidade pelo Bill Gates. Ele meio que invejava, né, a Microsoft e a vida dele praticamente toda voltada em criar uma tecnologia que superasse a Microsoft. Então, como já vai imaginando, gente, como que será que é o comportamento dessa pessoa? É isso que eu gostaria que vocês começassem a sentir, sabe? Aproximar. Imagina como que é uma pessoa que vai para cima, alguém que não deixa para lá, uma pessoa que vai lá e luta e batalha, né? Como que é esse comportamento? Será que uma pessoa que tem mais medo dos outros, ou alguém que quer mais vai para o confronto, ela é mais amável ou menos amável? Vai exercitando no teu olhar para as pessoas como que é esse personagem, porque no fundo é um personagem, mas é um personagem que deu um sucesso, né? E tem outros personagens com outras características que eu vou falar depois já, que vocês vão ficar, meu Deus, acredito. Mas vamos voltar aqui para o nosso querido colega Steve Jobs. Vocês querem ver a letra dele? Será que vocês querem ver a letra do Steve Jobs? Para ver se tem alguma coisa de diferente do nosso colega Bill Gates. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Vou mostrar aqui para vocês, peraí. Aí a gente já fala da escrita dele. Ok. Então, estamos aqui com a escrita do Steve Jobs. Então, vamos lá, gente. A caligrafia dele, né? A gente vê esse movimento natural. Como eu já falei para vocês várias vezes, a letra, ela não... o grafólogo não analisa a forma, tá? Ele não analisa assim, tipo, letra bonita, letra feia. Nossa, olha essa letra. Não. A gente analisa esse movimento que nós fazemos com a mão ao escrever, ok? Tá. Então, aqui nesse trecho de texto, a gente fez um trabalho aqui para poder mostrar para vocês que é o quê? O que quando a gente bate o olho aqui, imediatamente a gente percebe, tanto na assinatura quanto no texto? Uma inclinação. Tá vendo essa inclinação à direita? A gente tem uma certa inclinação para a direita. Nessa inclinação, mostra o quê? Uma confiança. Ele tomba um pouquinho. Além de ser uma relação com a vida mais apaixonada, de ir lá e fazer e se dedicar, também nos mostra essa confiança. E a gente também vê que existem espaços meio iguais aqui entre as palavras. É que esse trecho aqui está muito pequeno, mas os espaços entre as palavras são bem similares. Aqui é pouquinho. Esse pouco espaço entre palavras vai nos falar um pouco também de ansiedade, tem a ver com ansiedade. Mas, no mais, esses espaços meio que igualados também querem dizer um desejo de estar sempre no controle, né? E, assim, aqui o texto está cortado, mas, de uma maneira geral, a gente pode ver também a saída, se termina a zona final, né, da palavra dele, ele faz esse gesto aqui, não? Tá vendo? Fica até mais fininho, aqui nesse aqui que vocês estão vendo, nesse aqui também. Então, nós vemos que, esse aqui também, ele termina fininho, tá vendo? Os traços fininhos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Esses traços mais finos, aqui também, né? Revelam algumas coisas. Eu vou falar para vocês algumas das coisas que nos falam. Os traços mais finos falam, por exemplo, de uma impaciência, né? De uma certa irritabilidade, uma língua meio de ponta, sabe? Uma língua meio afiada para dar umas respostas assim. E também diz sobre uma pessoa muito inovadora, uma personalidade bastante inovadora que segue em diante, que tem vontade de fazer as coisas e que, o movimento mesmo dele de escrever, é agilidade e para a direita. Não é uma escrita lenta que você vê que não tem agilidade, ela é bem rápida. Você percebe como esses movimentos que ele faz aqui, é bem rapidinho. Então, isso aqui nos mostra essa questão de ser mais, e ter uma visão do futuro, de se jogar, de ir lá e realizar, uma personalidade inovadora, né?
às vezes um pouco mais, como eu falei, abrasiva, né? E essas linhas, como eu falei para vocês, né, mostram a impaciência e uma certa agressividade, essas finais aqui, ó, dessas linhas das palavras dele, é uma certa agressividade. Essas hastes, tá vendo? As hastes da letra dele são altas, ó, né? Aqui no nome nem tanto, mas a gente vê como ele escreve aqui somebody, ele eleva bastante a haste. Isso daqui fala uma certa arrogância, não sentimento de que eu posso fazer, eu sei o que eu tô fazendo, e também revela uma tendência à ambição, né? Uma certa ambição do escritor. É algo que é a pessoa tem uma tendência também natural aqui a olhar para o futuro, a seguir em frente, né? Precisaria de mais trechos aqui, mas eu fui buscar mais informações para vocês e o que hoje eu consegui aqui é trazer a respeito do Jobs. Vamos lá agora falar sobre mais um personagem, não, mais um homem bastante empreendedor da história e que nos trouxe aí grandes lições, né? A gente vai falar agora de um que vocês conhecem. A Érica tá fazendo uma pergunta, deixa eu ver aqui. A Érica aluna. Oi, Érica. Boa noite. A Érica diz assim, letras maiúsculas bem criativas, com laços, né? Ou é só impressão minha? Exatamente, criatividade, inovação, né? É a parte onde a gente fala sobre a característica, a habilidade que ele tem de ser inovador. Isso está presente nos laços, né? Na criação, na beleza, em fazer a coisa também com o aspecto de algo bom, bonito, né? Os iPhones são todos muito estilosos, muito... a gente sempre percebe ali a presença de uma vontade de que o aparelho seja bonito, né? De um design inovador, de um design arrojado, que é revelado por esses laços que a Érica acabou de comentar aqui. Muito legal, Érica, você ter feito essa observação. Fico feliz. E aí, gente, vamos falar um pouco aí sobre mais uma pessoa aí, um grande empreendedor, um caso de sucesso, um homem bastante rico. E esse aqui, ó, é outro que tá na nossa lista, porque ele faz parte da nossa... Opa, perdão, bati a cadeira aqui. Faz parte da nossa rotina. Será que alguém vai descobrir quem é que nós temos aqui para falar hoje? Deixa eu ver se alguém vai falar o nome aqui. É legal que quando eu tô comentando, alguém acaba acertando. O Marcelo já acertou, que tá sempre aqui, acertou que foi o Bill Gates. Enquanto vocês pensam na próxima personalidade, vai falando que eu vou ler aqui. Mas eu quero comentar uma coisa. Vocês prestaram atenção? Lembra que eu falei que o Steve Jobs, ele meio que invejava o Bill Gates, né? Vamos falar as fofocas do mundo do mundo corporativo, o mundo dos homens cheios dos empreendedores. Então, ele tinha, assim, aquela invejinha. Mas vocês notaram uma coisa que está presente tanto na letra de um quanto no outro? Vocês notaram que tem uma similaridade? Tem algo já em comum? Tem algo em comum já nos dois. Então, perceba que se tem algo, né? Claro que tem uma pessoa que tem mais, a outra tem menos. Mas se tem algo já no outro, que você olha e você meio que sente assim, ai, que raiva daquela pessoa, ai, não sei porque ela faz aquilo, é porque geralmente tem alguma coisa que nos falta, né? Ou que a gente gostaria de ter. Uma das características que a gente pode falar que o Bill Gates tem de diferença do Steve Jobs é que o Bill Gates era um homem ele é um homem, né, tá vivo. Ele é um homem mais, a letra dele é mais arredondada, mais curvilínea, né? Eu fiz um post no meu feed hoje falando, inclusive, sobre as letras arredondadas, as formas redondas. E ela é mais presente, né? A gente vê isso mais consistente na escrita do Bill Gates. Em compensação, no Steve Jobs, ele tem mais formas angulosas. Então, isso já nos revela essa irritabilidade, essa impaciência do Jobs, que o Bill Gates não tinha. O Bill Gates era mais voltado para as pessoas, ele tem, né, várias causas aí que ele apoia com relação a doenças, né? Ele já tem uma visão, um olhar para as coisas mais leve, mais suave. Enquanto o Jobs, uma visão mais impaciente, mais irritado, mais, né? Quando ele faz a letra N aqui, eu tô olhando bem agora, aparece depois, dá uma olhada para vocês verem por aí. Ele faz um N que parece um zigue-zague, né? Que mostra realmente essa irritabilidade dele.
Mas beleza, já que ninguém falou aqui, eu vou comentar quem que é o nosso terceiro convidado de hoje, o nosso empreendedor, que agora vocês vão ficar chocados quando eu contar uma coisa dele. Antes de falar o nome, eu vou falar um pouco sobre a característica do que essa pessoa faz. Vamos ver se alguém aqui vai comentar o nome dele. Ó, esse personagem da vida real, ele é fundador da rede social mais acessada do mundo, tá? Ele ganhou o nome de bilionário aos 23 anos, como o homem mais jovem do mundo, bilionário, né? Será que alguém com isso consegue saber de quem eu estou falando? Ele foi nomeado também pela revista Time como uma das pessoas mais influentes de todos os tempos. E provavelmente vai ser falado ainda sobre ele muitas vezes, né? Mesmo depois, durante anos, essa pessoa marcou a geração, assim como Microsoft, assim como o iPhone. Ele veio meio que parece que esses três combinaram, né? Falaram, vamos fazer um negócio? Só que cada um chegou numa era e cada um foi agregando. Vamos lá. Quem que vocês acham que eu tô falando? Quem é uma personagem aqui? O maior fundador da rede social mais acessada do mundo e que eu e você estamos aqui também por causa dela? Atenção de quem é que eu tô falando, né? Claro, gente, estou falando do Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. O Facebook é uma rede social, muito bem, Grazi, e que ele começou aí, né, não faz muito tempo. Eu, inclusive, sugiro que vocês vejam um filme que fala rede social, acho que A Rede, né, do Zuckerberg, onde lá conta a história, a biografia do Mark Zuckerberg. Ele logo, né, fez uma grande coisa que ele criou, na verdade ele não criou, né? Ele estava na faculdade, na universidade, junto com um brasileiro que se chamava o Eduardo, e eles estavam juntos, né, nessa, e aí surgiu a ideia de se criar uma rede social. Eu não vou falar muito, porque esse filme, se eu falar, vocês vão falar, ih, agora a Letícia deu spoiler. Então, para não dar spoiler, bom, né, só mais ou menos, até eu tô tentando me segurar para não falar tudo. Ele foi o Mark Zuckerberg, que trabalhou aí com Eduardo, acho que Saverin, que chama, era um brasileiro, e eles estudavam na escola, né, em Harvard, na universidade. E daí veio uma ideia de eles criarem uma rede onde eles pudessem se comunicar, né? E aí tem muitas polêmicas nessa história, e uma coisa interessante é que ele foi acusado de ter roubado a ideia dos outros estudantes e até para naquele momento criar uma rede que se chamava Harvard Connection. E esse caso foi levado em caso judicial. Essa história vocês acompanham lá na internet, né? No filme dele que conta a história do Mark Zuckerberg. E, enfim. E aí a gente vai falar um pouco da letra dele, tá? Para vocês conhecerem um pouco sobre ele. Mas eu já adianto, agora preparem-se que vocês vão cair no chão quando eu falar as características dele. Eu caí no chão. Eu me levantei e vim fazer a live aqui para vocês. Só para complementar, no próprio Facebook dele, ele diz assim, que os maiores interesses que ele tem é fazer coisas que ajudem as pessoas a se conectarem e compartilharem o que é importante para elas. Então, por isso que ele criou o Facebook. Vamos dar uma olhadinha, então, na letra dele, tá? Vou mostrar aqui, peraí, vou passar para o meu próximo PowerPoint. Olha, está sendo quase uma aula, hein? Vamos aí, para vocês agora verem a letra do Mark. Estamos aqui com a letra do Mark Zuckerberg. Ai, ai. Falo ou não falo, pessoal? Falo ou não falo? Tá bom, eu vou falar. Eu prometo, eu vou falar. Eu falo. Eu vou contar para vocês a verdade. Mas depois não vai dizer que eu não avisei antes, tá? Então, vamos começar devagar. Esses primeiros arcos aqui que a gente tem, esse arredondado do M maiúsculo dele, sugere que ele tenha paciência. A gente vê que é uma coisa mais lenta, né? Diferente do Steve Jobs, que é um movimento mais rápido. A gente vê que é um traço mais... Embora seja uma digitalização,
Se você procurar mais assinaturas dele na internet, você vai ver isso, né? Os traços do Mark são mais lentos. Eu já vi alguns textos dele, não achei nenhuma com boa qualidade para colocar aqui, mas as letras dele são separadas, são letras de forma, então, né, já dá para entender um pouco mais sobre ele. Mas eu vou comentar aqui algumas coisas. Outra coisa também nos diz que ele é meio metódico, né? Porque, ó, percebe como é meio igual esse traço aqui, né? Tem dois iguais, né? A gente vê igual e igual. Então, aqui também nos vai dizer de uma pessoa bastante metódica e que alguém que está interessado, né, no que faz. Por que está interessado? O traço começa no nome, no nome dele, e aqui é o sobrenome, né? Embora a gente não consiga ler, nós vemos um traço que liga e conecta um com o outro, ou seja, começa as atividades, não para. E aqui também, ó, começa as atividades e só termina quando termina. Então, isso mostra que ele tem paciência, método para seguir em frente o que ele está fazendo. Essa parte aqui também que fala, a gente percebe que tem uma certa, tá vendo como que sobe um pouco? Isso aqui também fala de um sentimento dentro de si, de fé, de que vai conquistar, de que vai chegar onde deseja, né? Nós podemos também dizer o que mais aqui, né? Que a gente vê uma certa, ele é um pouco maior, né? Essa assinatura dele, a gente vê com um pouco mais de destaque. Então, é uma necessidade, o gosto por ser visto, por ser notado, né? A gente vê também outra característica aqui, seria em que ele cria, né? Ele faz uma criação, isso aqui é um K, e esse K parece um R, né? Não parece um K. Então, esse gesto aqui que ele faz é uma criação do próprio nome. É como se ele tivesse inventado uma letra K, né? E que sugere que é uma pessoa que tem uma inteligência criativa, né? Não é uma escrita de escola. Eu vejo um monte de pessoas sendo assim. Não, é uma escrita diferenciada, né? Ele criou uma nova forma de fazer um K aqui, que é um K diferente, que tem, né? E, inclusive, parece que esse K, ó, tá até maior do que as outras letras. Ó como ele tá deslocado, ó. Tá em um M e o K tá mais para cima. Então, isso daqui mostra, né, que algo que desafia, alguém que vai ser desafiador, né? E indica que ele vai precisar ser, inclusive, a sua própria figura de autoridade. Ele mesmo faz isso, porque ele faz isso no nome dele, né? Não é num texto, no nome de ninguém, mas é no próprio nome. E também mostra, nesse caso, que a privacidade aqui é o nome do jogo nessa assinatura, por quê? Cadê o nome dele? Você sabe quem é essa assinatura? Não, agora a partir de hoje você vai saber quando ver. Mas vai dizer realmente que ele é uma pessoa que preza, olha só, bafom. Vou até virar a câmera para mim. Bafom agora, pasmem. Pasmem no que eu vou falar. E agora vai mudar a visão de vocês, inclusive para muitas coisas. Sabe o que mais que o Mark Zuckerberg preza, que tá aqui na assinatura dele? Privacidade. Preciso falar mais alguma coisa? Ele preza realmente o lugar dele, a privacidade dele, não revelar a intimidade dele para os demais. Ele protege, aqui o que está na assinatura dele, demonstra que ele protege a sua própria privacidade pessoal como se fosse o seu próprio negócio, né? Então, é uma coisa muito irônica, né? Ironicamente, a gente vê que uma pessoa que necessita de privacidade, né? E a confiança, e ele tem confiança em si, por causa desse R, a altura, tá? Uma pessoa que confia em si mesmo e tem uma autoestima saudável. Mas vejam, ele criou uma rede, né, social onde ninguém tem privacidade, só ele que tem privacidade. A gente acabou entrando, né, numas de que pra gente se conectar, redes sociais, isso aqui. E lembra que eu falei para vocês uma frase que tá no Facebook dele, que o que ele quer fazer é ajudar as pessoas a se conectarem, não é isso? E compartilhar o que é importante para elas. Interessante, né? Quando eu fiz essa análise, eu fiquei pensativa. Falei assim, entendi. Então, quem é que quer mandar em quem, né? Às vezes, a gente tem uma visão da vida e das coisas de que
Quem manda é aquela pessoa que fala alto, aquela agressiva, né? O dono do babado é o que grita, tipo aquele meio fora da casinha. E algumas, na grafologia, conforme você vai estudando e conhecendo as pessoas, você vai vendo que às vezes as pessoas que também são quietinhas, né? Ou que têm uma maneira de ser mais introvertido, que é o caso do Mark, ele é mais introvertido, mais reservado, tem também a mesma questão de dominação, né? Então, mais uma vez, a grafologia vem para esfregar na nossa cara a verdade, né? E eu acho isso fantástico, eu estou compartilhando com vocês hoje para realmente abrir, né, as perspectivas de olhar e não pensar que, por exemplo, uma pessoa que fala ou ela é grosseira, que ela só essa que quer mandar, né? No caso, a gente vê aqui uma personalidade mais introvertida, mas extremamente dominador, bem que quer ter o olhar sobre tudo. Aí, lembra que essa semana nós falamos sobre os temperamentos, sobre as aptidões? Então, diferente do Bill Gates e do Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, ele me parece, né? Pode ser que eu esteja equivocada, porque eu peguei poucos manuscritos dele aqui que tinha na internet. Mas me parece muito mais um comportamento de uma pessoa mais biliosa, de alguém que vai gostar, assim, e também colérica, né? Gosta, assim, de estar com os demais, mas as pessoas são um meio para ele atingir o objetivo. Não é que naturalmente ele, ai, nossa, super conectado, etc. Não, mas é um meio, né? E eu acho que faz sentido, sim, do meu ponto de vista, quando eu digo isso. Se vocês assistirem esse filme que eu falei para vocês, que fala sobre a vida do Mark Zuckerberg, vocês vão ver como de fato tem muito a ver, né? Se a gente falar sobre enneagrama, né, que muitos de vocês estudam assim como eu também sou professora dessa disciplina, me parece que o Mark ele tem a ver um pouco com a característica de um tipo 5, né? Mais mental, mais gosta de ser reservado. Não me parece uma pessoa, um comportamento muito social, mas senão um comportamento mais objetivo de chegar onde ele quer. Muito alguém que tem suas próprias metas, sua ambição de chegar e conquistar, né? Então, a gente pôde aqui falar um pouco hoje de 3 personalidades de grandes empreendedores do mundo e que, do meu ponto de vista, comentando aqui para a gente fazer um apanhado dessas 3 personalidades, a gente vê que os 3 têm traços o quê? Vamos ver se vocês conseguem mais ou menos captar o que eu quero dizer. As 3 personalidades têm muito traço de a ida para o futuro, certo? O objetivo da onde quer chegar. Tem traços também de persistência, né? Você vê que tanto o Steve Jobs, quanto o Bill Gates, quanto o Mark Zuckerberg, todos eles têm uma força para escrever. E a letra deles caminha em direção para a direita. A gente vê, por exemplo, que também todos os 3, quando o Bill Gates, quando cortou o T para a direita, o Steve Jobs, ao terminar as letras, lembra que eu mostrei para vocês? A ponta afiada e com força para a direita. E o Zuckerberg, eu não tive muitos, mas também dá para ver que ele tem uma força no papel. Na hora de escrever, a pressão dele é forte. E também a ida para a direita. Isso sim nos diz de pessoas que são determinadas a atingir os seus objetivos. E outra, que tem paciência para chegar lá. Nenhum deles denota aqui impaciência. Ansiedade, sim, como a gente viu no Jobs. Mas todos eles têm uma característica dominante que é a persistência. Então, se você aí que está assistindo quer atingir uma carreira de sucesso, o ponto em si mais importante é que você tenha persistência. Não se trata se vai dar certo ou não. Imagina que todos eles aqui levaram uma vida para isso acontecer. Claro que alguns, como o Mark, com 23 anos, já foi bilionário, né? Então, mas naturalmente, as pessoas, elas passam por um período em que necessita de persistência. Então, se você está querendo mudar a sua de carreira, se você quer atingir um objetivo que você tem, o ponto principal, se você não for persistente, quer dizer, você quer chegar aonde? Lembra que todos eles também têm um sentido de objetivo. Eles não estão lá nadando na praia para saber onde vão chegar. Eles sabiam que queriam criar, já estavam né? Eu quero ir para lá. O que eu quero fazer? Ajudar as pessoas a se conectar. O outro, eu quero servir e auxiliar as pessoas que precisam de, sei lá, de emprego.
criar um programa que vai ajudar a comunidade, que é muito mais vinculado ao estilo do Bill Gates. Então, todos eles tinham um objetivo. Esses objetivos que eles tinham, que a gente viu aqui, são características muito importantes. Não adianta nada você falar que você quer uma carreira se você não sabe o teu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Ah, eu quero ajudar as pessoas. Ah, eu quero, sei lá, é um pouco além, sabe? Tem que ter propósito. E não simplesmente, sei lá, eu quero ajudar as pessoas. Mas como? Tá? Mas o ajudar vai estar presente, não é? Vai estar presente desde você arrumar uma cama até você estar numa empresa e trabalhar com vendas. O lugar onde você vai estar é importante, tem a ver com o teu temperamento, mas se você não tiver o propósito que vai te dar a persistência para chegar aonde você quer, não vai rolar. Eu estava conversando hoje com uma amiga e eu queria comentar aqui, a gente falou sobre como que muitas pessoas acreditam que carreira de sucesso é carreira com brilho. E não é, gente. A carreira de sucesso é aquela que vai te fazer feliz. E ter brilho faz parte, né, do processo. Mas não fiquem equivocados de achar que o brilho é aparecer nas redes sociais ou que aparecer onde é que tenha brilho. Não. Imagina que você, por exemplo, tá cansado e chega no hotel para descansar. Aí chega lá, você fala, nossa, queria tanto descansar um pouco. Aí você deita naquela cama, aquela cama mais bem feita, aquela cama quentinha, aquele lugar cheiroso que você fala, nossa, passou uma pessoa aqui que gosta do que faz. A gente percebe quando a pessoa ama o que ela faz. Até uma comida dela é diferente. E às vezes você vai conversar com aquela pessoa, ela fala assim, nossa, eu amo cozinhar, ou eu amo fazer artesanato, ou amo... Aquilo que você fizer, isso tem a ver com vocação, que foi o que eu já falei essa semana. Vocação é aquilo que você faz e seu coração vibra. E aí é o princípio. Você tem que bater nesse lugar. O que você faz que seu coração vibra? Tudo bem, o caso, vamos pegar o Mark. O Mark, de repente, o que faz ele ficar bem é ele saber do que está acontecendo com as pessoas e ele ficar numa boa, reservado. Tá bom, a gente não vai julgar o que as pessoas pensam ou como elas agem, mas qual é a qualidade do que aquilo traz, né? Pro sistema, pra sua vida, pro outro, ou você que está querendo uma nova carreira. Então, lembre-se sempre disso. Uma das coisas que a gente vê aqui é persistência. Se você não tiver persistência para atingir seu objetivo, você vai pular de galho em galho a vida toda. Porque é igual, tipo, sabe, casamento ou namoro. Não adianta trocar a pessoa, porque você vai achar outra e você vai ter os mesmos problemas. Só vai ajudar você a trocar se você tiver feito uma limpeza interna, e aí sim você vai encontrar um parceiro que vai encaixar com você. Agora, se você trocar, não dá certo, a gente briga muito, vamos trocar. Aí você vai encontrar, você vai passar a vida inteira trocando. Então, se você troca sempre o parceiro, a questão não né? É a gente que tem que mudar, né? Porque é aí que tá o X da questão, aonde que bate o nosso coração, isso é a vocação. Outra coisa aqui pra gente falar sobre essas três personalidades, que nós comentamos na live de hoje, é a gente ver a inclinação para eles à direita, que mostra além da persistência, o ímpeto, né, de fazer, de executar, de ir lá e seguir em frente. Não adianta também a gente querer alcançar os nossos objetivos e não dar sequência. Tá? O traço deles é todo ligado, é um traço conectado com o outro, não tem interrupção, não é uma letra, depois é outra lá não sei aonde, muito espaço, não, é a sequência. Quando a gente fala de persistência, também tem a ver com isso. Você quer mudar um comportamento. Você está pleiteando uma carreira. Aí você fez 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Nos 5 dias, você, não fiz, estou cansado. Ou você quer ir para academia. Você já viu isso? Aí você faz uma semana e depois não faz mais. Então, se não tiver continuidade do que você está desejando ou pleiteando fazer, também não vai funcionar, tá? Nessas três personalidades, todas mostraram que eles tiveram persistência, tá? Eles continuaram a fazer a coisa, eles não desistiram no meio do caminho, tiveram um objetivo e tiveram persistência. Tiveram aquele negócio assim, a ida, né? Eu vou lá, vou fazer, vou realizar, vou atrás daquilo que eu quero. Eles também todos têm uma característica que eu notei aqui para falar para vocês, que é uma visão otimista, mais otimista da vida, ou seja, a fé que vai dar certo. Por mais que você esteja passando por dificuldade, você está lá pleiteando uma mudança, uma troca de carreira, se nas primeiras dificuldades você cair no buraco, não vai rolar também, né? Porque aí você vai falar, não, tem que mudar, aí volta tudo atrás de novo. Então, o importante,
manter a persistência, a gente manter a fé que vai em si mesmo, que vai conseguir, que vai realizar, não parar diante de uma coisa que não dá certo e principalmente fazer aquilo que mexe com o seu coração. Aí sim você vai ter uma carreira de sucesso. Por onde começar, Letícia? Ah, você já falou muita coisa hoje, Letícia. Por onde que eu começo? Você precisa começar pelo coração, pela voz do seu coração, que é aí que está a sua vocação. O que é que você faz que você se sente plena, que você se sente feliz? Ah, é fazer uma comida? Beleza. Ah, Letícia, ser grafóloga? Beleza. Ah, Letícia, é fazer meus doces. Eu gosto de fazer doce, gosto de fazer bolo. É fazer bolo. O que é que você faz que quando você entrega para uma pessoa, isso mexe com você? Lembra que a gente não tá aqui no mundo para passear, beleza? Anota isso. A gente tá aqui para ajudar um ou outro. Senão, a gente vivia cada um em um planeta. E tudo que a gente tem aprendido nos últimos tempos é que ou a gente vai se unir ou a gente não vai dar certo. E quem às vezes não pensava que isso era importante, nós vimos muito bem o que a pandemia nos fez. Nos fez ver quanto vale um abraço, nos fez pensar o quanto é importante estar do lado de alguém, não é? Então, o negócio é o seguinte, o que é que você faz e que torna a vida de alguém melhor? Não só o que você faz para você, não estou falando de egoísmos, estou dizendo do que você faz e agrega para o outro. Porque aí, seu coração, a matemática vai estar perfeita. Você faz o que seu coração gosta, você faz algo que ajuda e melhora a vida de outro ser humano, a natureza não vai ter outra saída a não ser carimbar a tua ida. Se você for fazer algo para prejudicar as pessoas ou para desmerecer, para diminuir e for pensar só na grana, só no dinheiro, isso com o tempo vai acabar aparecendo e as pessoas vão perceber. Então, fazer com o coração, falar da verdade do seu coração, do que te faz vibrar, é o primeiro passo, tá? E aí, ser persistente diante das dificuldades, como a gente viu aqui, nenhum desistiu, e seguir, porque não é o tempo que vai fazer isso funcionar. Eu estou há 8 anos trabalhando com a grafologia, vocês estão acompanhando o que eu estou compartilhando no Stories, hoje eu vou compartilhar mais um restinho aí da história, e não foi assim sempre, né? Eu trabalhei em outros lugares, eu tive outros tipos de trabalho, mas a partir do momento em que eu encontrei algo que mexia em mim e tocava o fundo da minha alma, e que eu falo que a grafologia foi a minha boia de salvação, aí eu falei assim, eu vou ajudar o maior número de pessoas que eu puder, porque eu preciso passar isso para as pessoas, eu preciso explicar que está na letra delas, o que elas estão procurando. E quando eu conheci, eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber que isso existe, por que que isso ninguém ensinou na escola, por que que ninguém me ensinou antes, né? Quando eu vim conhecer a Grafo, eu tinha 35, 33 anos, mais ou menos. Então, eu conheci já um pouco, né, mais adiante. Tudo bem, foi legal, porque eu já estava mais madura, talvez não desse tanto valor. Então, a grafologia vai te auxiliar a saber coisas muito profundas suas, até revelar problemas que você tem de personalidade, alguma coisa que aconteceu na sua infância. Por exemplo, quando quando você era criança, você sofreu algum trauma e que hoje afeta a sua vida. Então, a grafo, né, vai te mostrar. E o que eu falo sempre, muito além de você saber o significado do gesto, também não adianta só você saber, a linha para a direita está otimista, inclinação é isso. Não é só isso. Vocês que são minhas alunas e estão aqui sabem o que eu estou falando, que é o que eu falo nas minhas aulas. Se você não souber o que fazer com esses traços, não vai adiantar nada. A grafologia vai ser só, tipo, para matar a sua curiosidade, vai falar, nossa, as pessoas são assim, nossa, eu sou assim, mas e se você não sabe o que faz com isso? O que adianta? Nada, tá? Então, aí que vem que eu criei o método Hadaik, para que eu possa te ajudar a fazer o que eu fiz na minha vida. Eu fiz isso para mim, eu fui atrás dos meus traços, entender o que estava ocorrendo para saber o que eu ia fazer com eles, qual que era o próximo passo para eu dar. É diferente, pessoal, de você comprar um livro de autoconhecimento e falar, vou ler aqui que tá falando da frase do diabo, faz isso aqui. Isso não funciona. Você fazer um curso que vai te dar motivação, vai ser legal, vai funcionar, mas é bala de açúcar. Isso vai ter uma duração muito curtinha.
E a pessoa, quando ela se torna consciente, isso vai muito rápido. O processo de tomada de consciência já é a resolução de muitos problemas, problemas de que a gente nem imaginava. A solução daquilo que você tanto procura está justamente dentro dos seus traços. Olha que coisa linda. Quando eu vi isso, eu falei, gente, meu, olha que demais. É igual achar cura para o veneno de uma cobra, não é? A cura da veneno da cobra, como é que a gente faz? A gente tira do soro da própria cobra. Então, não estou aproximando falar que a gente é uma cobra, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que essa sorologia, essa solução para você alcançar o que você quer, tá dentro de você, tá ali nos seus tracinhos, tá na maneira como você gesticula. Ali sim tá a resposta. E isso quem vai te dar não é a Letícia, não é um externo. O que eu vou fazer é facilitar a sua compreensão. Quando a gente se torna consciente de um processo inconsciente, a gente se liberta. É uma coisa, parece mágica, mas não é. Por exemplo, imagina que até hoje você acreditou que... vou dar um exemplo meu, que eu acho que fica mais simples. Até hoje eu acreditei que eu tinha vergonha das pessoas e que eu não falava com as pessoas porque eu era envergonhada, tímida, né? Então eu pensava isso. Aí um belo dia eu estou analisando a minha escrita e falo assim, nossa, olha, a minha autoestima é super baixa, nossa, da onde que eu não gosto de mim? Aí nesse momento caiu todas as minhas fichas. Poxa vida, é verdade. Então é por isso que quando eu tô na frente das pessoas eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha porque eu fico pensando, aí vai, é como puxar, imagina que dentro da sua cabeça tem um monte de fio, tá? Tudo um bananado. Quando você começa a fazer esse estudo, você puxa um fio assim. Na hora que você puxou um, vem um monte de coisa. Mas isso requer o quê? Que é o que eu estava falando hoje com uma querida paciente. A gente tem que ter persistência, porque não é fácil. Você acha que é gostoso o autoconhecimento? Ele é bom depois, mas na hora, ó, vou te falar, é um tapa na cara. É você esfregar a cara no asfalto. Você vê que aquilo que você achava que você era, não é. E que você pensava que você era fofa, e aí você fala, nossa, eu sou mó estupidinha, ou eu sou agressivinha, né? Você vê sobre si mesma. Ai, porque eu tenho muitos traços de controle. Sim, tenho. Mas eu não tenho que me odiar por isso. Por isso que eu tô dizendo para vocês. Vocês precisam aprender, através dessa metodologia que eu criei, o que fazer com isso. Porque é além do saber o porquê e saber que você tem. Se você só sabe que você tem, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Beleza? Você só soube assim, tá bom, eu quero chegar na China, eu estou no Brasil. Olha, liguei a minha rota, que é isso, olhou, né, fez análise da sua grafia. Agora eu descobri que eu estou no Brasil e que eu estou em São Paulo. E? E? Oi? Aí eu escuto assim, mas o que eu faço com isso, né? Então, aí você precisa encontrar a resposta através desse método. Esse método passo a passo, para te ajudar a sair do lugar onde você está atual, mas com a verdade. Não com essa visão de que você acha que você tá tudo certo e que tá tudo lindo, maravilhoso, né? A visão real. A realidade te liberta. E aí te leva para o próximo passo. Tá bom, gente? Então, hoje eu vou ficar por aqui. Terminamos aqui a nossa live. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui agora assistindo e também que estão aqui no YouTube. Quem tiver a dúvida, alguma coisa, me manda uma mensagem. Estou aí disposta a poder responder para vocês. Eu estou no Instagram, também tenho o meu canal no YouTube, Método Radaik. E espero que a gente possa continuar se vendo. Compartilha com os amigos, manda essa dica, porque essa vem de dentro do coração, tá bom, gente? Boa noite para todos e bom restinho de semana, né? Amanhã já é sexta. Uma grande noite aí para todos. Um grande abraço, gente. Até a próxima.